Olá. Penso que um dos grandes equívocos que os estudiosos, mesmo os psicanalistas, muitas vezes reputam ao grande sucesso cultural que a psicanálise teve, que ela de fato o teve, né? Freud foi um dos nominados aí pela revista Time como pensador do século XX, né? Escritor do século XX, enfim. Mas enfim, da pregnância sociocultural que a psicanálise teve, que é importantíssimo mencionar, também porque muitas vezes ela é vista somente como um método de tratamento clínico para um conjunto de psicopatologias. Bom, certamente ela nasce aí, ela encontra na clínica a sua matriz, né, de intervenção e sua matriz teórica. Né? O conjunto conceitual da psicanálise, através de Freud, começou a nascer na clínica. No entanto, Freud jamais teve a intenção de que a psicanálise se mantivesse enquanto um método de tratamento. Bastante ambicioso nesse sentido, Freud sempre buscou que a psicanálise fosse mais do que isso. Então ela se constituiu a partir da clínica num conjunto metapsicológico, ou seja, no conjunto geral da teoria psicanalítica sobre a mente. Num segundo ponto, ela se constituiu como uma teoria do desenvolvimento, ou seja, numa teoria de como nos tornamos humanos. Num terceiro ponto, ela se constituiu como uma teoria psicopatológica, né? Abordando o conjunto das psicopatologias e suas configurações. E numa quarta vertente, ela se constituiu como uma teoria do processo psicanalítico, de uma teoria da clínica. Então essas quatro vertentes constituem a psicanálise enquanto disciplina. Né? No entanto, nem isso resume a psicanálise, porque, obviamente, sendo algo que explora o que temos de mais complexo nesse mundo, que é a atividade psíquica humana, o espírito humano, o psiquismo, a alma, como queiram, chamar nas várias denominações que já teve ao longo da história, obviamente ela atraiu, foi bastante atrativa do interesse de pessoas as mais diversas e muitas delas pessoas absolutamente brilhantes, escritores, artistas, críticos, enfim, filósofos, literatos, enfim, gente do mundo da cultura ao longo do tempo, fundamentalmente no início na Europa, depois nos Estados Unidos, na América do Sul. Enfim, ela se tornou o que podemos chamar um dado importantíssimo de cultura. Ela se transformou num artefato de cultura muito interessante para muitas pessoas, mesmo que essas pessoas não tivessem em nenhum momento abrigado o desejo de se tornarem psicanalistas. Né? Mas fizeram uso da psicanálise por várias vertentes para abordar uma série de problemas em várias situações, mesmo, repito, não sendo psicanalistas. Né? Então é difícil hoje, por exemplo, em 2017, quando falo com você, você passar uma semana sem ver um analista falando na televisão, ou escrevendo em alguma revista, em algum jornal, ou você vai numa boa livraria, você vê estantes imensas de bibliografia psicanalítica, né? A bibliografia psicanalítica, o campo editorial da psicanálise no Brasil explodiu, gigantesco, não é? Ou seja, ela se tornou um movimento de caráter mundial, né? De caráter mundial, entenda-se, mundial dentro do mundo livre. A psicanálise jamais floresceu em regimes ditatoriais ou em regimes totalitários. Né? Ela simplesmente morreu onde isso aconteceu, por exemplo, na Rússia, sob o regime bolchevique, e na Alemanha, sob o regime nazista de Hitler, ela simplesmente veio a falecer. Né? Hoje,
psicanálise se recuperou, existem núcleos na Rússia também, existem núcleos ainda mais fortes na Alemanha, mas sobre regimes ditatoriais e totalitários ela jamais floresceu, porque ela tem como premissa uma liberdade de pensamento, né? Então acho importante frisar isso para você. Volto em outro momento.